Fala galera, meu nome é Alan Ribeiro e você está no ADM Sem Limites, porque não existem limites para um administrador. E hoje nós vamos falar sobre centralização e descentralização. Bom, vamos lá. Se você já cursa administração, se você já faz um curso técnico, já estudou, você já ouviu falar de centralização e descentralização. Mas será que você sabe o que realmente é centralização e descentralização? Quais são as suas vantagens e desvantagens? É para isso que a gente está aqui agora. A primeira coisa que eu quero que você entenda sobre centralização e descentralização são seus conceitos. Vamos primeiro para o que é centralização. Você já deve, por exemplo, ter ouvido falar assim: o meu chefe é muito centralizador, fulano é muito centralizador. O que isso significa? Significa que essa pessoa, ela quer tomar todas as decisões. Ela quer ter a palavra final em tudo, até nas mínimas coisas, certo? Até aí tudo bem. E quando uma pessoa ela não é centralizadora, ela deixa essas decisões para outras pessoas tomarem. Ela só toma as decisões mais importantes. No que diz respeito à administração, é assim que funciona. Se você estudou com a gente a hierarquia, você sabe, ok, que existe toda uma autoridade que desce na escala hierárquica. Quem está em cima da hierarquia dá ordens em quem está embaixo, que dá ordens em quem está embaixo, e assim sucessivamente. E o que isso é interessante falar? Porque é o seguinte, tá? Quando uma decisão ela só pode ser tomada lá em cima, sempre no topo da organização da pirâmide, então essa organização ela é centralizada. Por quê? Funciona mais ou menos assim. Imagina que você tem um chefe e você não pode fazer nada sem autorização dele. Lógico, tem coisas que só pode ser feito com a autorização do seu chefe, mas tem pequenas coisas que você deveria poder resolver sozinho sem ter que falar com ele. Muitas pessoas não têm essa possibilidade, não têm essa oportunidade. Por quê? Porque tudo que elas têm que fazer, elas têm que falar para o chefe. Pior ainda é quando esse chefe tem outro chefe, que tem outro chefe e assim vai. Então, quando a coisa é muito centralizada, o que acontece? Você precisa fazer uma coisa, mas não pode. Então você fala para o seu supervisor imediato. De repente ele também não pode, então ele vai ter que falar com o gerente dele. Mas de repente o gerente também não pode, então ele vai ter que falar com o diretor. Quando isso acontece muito, é porque essa organização ela é centralizada. Ou seja, para que uma decisão seja tomada lá na base, alguém lá do topo tem que autorizar. Ok? Lógico, isso depende do tipo de decisão, ok? Lógico que nem toda organização é totalmente centralizada ou totalmente descentralizada. Existem organizações que têm algumas poucas tarefas que são centralizadas, ou seja, tem mesmo que falar com o superior, mas existem outras tarefas cotidianas que você tem autoridade para poder tomar aquelas decisões. Então acontece uma descentralização. Ou seja, em algumas partes muito centralizada, outras partes bem descentralizada. E justamente a descentralização, ela vem a ser isso, né? Em vez da decisão, da maioria das decisões serem sempre tomadas aqui no topo, elas podem ser tomadas mais embaixo. Quando você está numa organização descentralizada, basicamente você tem o poder de tomar decisões e fazer aquilo que você achar melhor em determinadas situações. Nem todas as decisões são descentralizadas, mas muitas são. Por quê? Porque a organização tem essa estrutura descentralizada. Então, resumindo, centralização só toma a decisão quem está lá no topo. A maioria das decisões são tomadas lá. E descentralização, as pessoas que estão ali no meio da hierarquia, na base da hierarquia, têm mais poder para tomar decisão. Elas são mais livres para tomar suas próprias decisões. Mas agora, qual é a vantagem e desvantagem de cada uma desses conceitos? Tanto da centralização quanto da descentralização. É o que a gente vai saber agora. A primeira vantagem da centralização é que as decisões são tomadas por quem tem a visão do global da empresa. Ou seja, quando alguma coisa é centralizada, quem toma as decisões está lá no topo da empresa. E quem está no topo da empresa, que a gente chama de nível estratégico, ela tem uma visão da empresa como um todo, ok? Então, ter uma visão da empresa como um todo faz com que
essa centralização deixe todo mundo ir, faça com que todo mundo vá pelo mesmo caminho. É diferente, né, quando você tem uma descentralização, porque as decisões elas não são tomadas todas no topo, elas têm seus graus de hierarquia. E aí o que acontece? Muitas vezes as decisões que são tomadas lá na base não estão alinhadas com as decisões do topo. E isso ferra, digamos assim, com todo o objetivo da empresa. Por quê? Porque não existe um alinhamento entre quem está no topo e quem está descentralizado aqui embaixo. Por isso, uma das vantagens da centralização é essa. Quem toma a decisão sabe mais da empresa, né? Então consegue guiar a empresa por um caminho melhor. Outra vantagem é que quem está no topo é mais bem treinado, mais bem preparado para tomar decisões. Se você lembra bem, nós temos aqui o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. E as decisões de maior importância que levam a organização para um rumo global, um rumo mais específico, são tomadas aqui no topo. São as decisões estratégicas. E quem está lá no topo tem uma habilidade mais avançada, que é a habilidade conceitual, ou seja, ele sabe tomar mais decisões estratégicas. Então essa também é uma vantagem. Essa pessoa lá em cima está muito mais preparada do que quem está lá embaixo para tomar decisões, até pelo fato dela ter mais experiência. Para a pessoa estar aqui no topo, ela já tem que ter passado pelos outros níveis, então ela já tem uma experiência grande em relação aos outros. E isso é uma vantagem também da centralização. Outra vantagem da centralização é que ela acaba reduzindo alguns custos operacionais, porque ela elimina o esforço duplicado de muita gente tomando decisão. O que significa isso? Quando tem muita gente tomando decisões, existe, digamos assim, por exemplo, você tem ali um cara que... Você tem ali 3 subordinados. E esses 3 subordinados, eles vão ter que tomar decisão, porque está tudo descentralizado e eles têm que tomar decisão ali no seu nível hierárquico. Aí é um se esforçando para tomar decisão, outro se esforçando para tomar decisão e outro se esforçando para tomar decisão. Então são mais pessoas querendo pensar e essas decisões podem acabar se tornando conflitantes. Então, isso faz com que decisões erradas sejam tomadas, como por exemplo, decisão sobre matéria-prima, decisão sobre investimento, enfim. Esses esforços, eles acabam gerando um custo maior, fora que também, quando você descentraliza o poder e você dá para os seus subordinados o poder de tomar decisões, você precisa capacitar esse pessoal, então você precisa dar treinamento. E normalmente quem toma a decisão está muito mais bem preparado, então precisa de um salário maior. Então quando você tem todas essas pessoas tomando um monte de decisão, que é o que acontece na descentralização, você acaba tendo mais custo e você acaba tendo mais esforços para tomar essa decisão. Então a centralização ela tem essa vantagem de eliminar esses esforços duplicados, ok? Mas nem tudo são flores. Uma das desvantagens da centralização é que as decisões lá da cúpula, elas são muito distantes de quem está lá embaixo. Quem está aqui embaixo normalmente está mais perto dos fatos. É mais circunstancial, sabe? De repente, se você trabalha numa grande empresa, você sabe que muita coisa que acontece ali na base, o cara lá da cúpula, o gestor, o diretor, o CEO, ele não tem nenhuma noção. Então, quando ele toma a decisão aqui em cima, ele está muito distante do que acontece aqui embaixo. Isso faz com que ele não enxergue tudo de uma vez. E aí ele pode tomar alguma decisão errada que não condiz com a realidade da empresa lá embaixo. E isso é uma desvantagem. Uma outra desvantagem é que existe uma linha de comunicação que vem descendo de cima para baixo para poder tomar a decisão. Basicamente é o seguinte: quem está aqui embaixo precisa tomar uma decisão e não pode, tem que falar com quem está em cima. Se esse não puder, ele tem que falar com quem está em cima. E se ele não puder, ele tem que falar com quem está em cima. Até chegar alguém que pode tomar a decisão. Quando essa pessoa aqui em cima pode tomar a decisão, ela toma a decisão. E aí ela tem que passar essa decisão para quem está embaixo. Essa pessoa tem que passar para quem está embaixo. Essa pessoa tem que passar para quem está embaixo. Então quer dizer, até as decisões serem efetivamente tomadas e a ação ser realizada, já passou, já teve uma demora aqui muito grande nesse vai e vem de comunicação. E isso acaba gerando também custos operacionais, quer dizer, tem que ter uma linha de comunicação aí muito grande, uma lentidão horrível, uma desvantagem para a centralização quando você precisa tomar uma decisão rápida. Porque você acaba esperando, dependendo de muita gente para tomar decisão, você acaba dependendo dessa linha de comunicação aí subindo e descendo o tempo inteiro. E uma outra
desvantagem que é muito clara é que quando você tem essa linha, né, sobe e desce, o cara que tá lá em cima toma uma decisão, passa para quem tá embaixo. Esse cara que passa para quem tá embaixo vai passar para quem tá mais embaixo. Mas será que ele vai passar do mesmo jeito que ele recebeu? Isso é um grande problema. Porque, sabe aquela história do telefone sem fio? A comunicação começa aqui de um jeito, de uma maneira, mas chega lá embaixo totalmente distorcida. E essa distorção pode acabar ocasionando erros que prejudicam toda a operação da organização. Então é uma desvantagem da centralização, esse vai e vem de informação, essa demora e essa distorção também que acontece. Agora vamos falar das vantagens e desvantagens da descentralização. Uma das vantagens da descentralização é que em vez das decisões serem tomadas aqui no topo, elas são tomadas aqui embaixo. Então, ela é tomada mais rápido, ok? Porque ela não tem que passar por tudo isso, certo? Então ela acontece, diminui custo, porque não tem toda essa linha de comunicação, e ela é mais rápida. Ela consegue ser mais efetiva, ela consegue ser mais ágil para quem está ali tomando decisão. Então a decisão é tomada ali na base. As decisões mais importantes não precisam esperar para que os administradores lá de cima aprovem, elas podem ser tomadas aqui na base. Isso é muito bom em termos de velocidade. E uma outra vantagem é que as pessoas têm autonomia. Quer dizer, quem não quer ter autonomia para tomar decisão em vez de ficar esperando, dependendo de outras pessoas? Então, os funcionários aqui embaixo, para tomar essas decisões, eles são mais leves, mais livres para poder tomá-las. Isso é muito bom. Outra vantagem é que, por ser tomada lá embaixo, lá na base da organização, o que acontece? Aquela pessoa que está mais ciente daquele problema, ela consegue tomar uma decisão melhor sobre o problema. Então isso é uma vantagem da descentralização. Em vez de ter que esperar o cara lá de cima, que nem sabe direito o que está acontecendo, tem que tomar a decisão, o cara aqui de baixo, que já sabe, está no local, tem conhecimento, ele vai lá e toma logo e resolve logo a situação. Outra vantagem é que o funcionário ele acaba tendo ali o domínio da situação. Então ele pode, como ele tem autonomia para tomar decisão, ele ali se sente melhor, se sente mais confortável, ele trabalha essa aptidão. E aí ele elimina aquela coisa de preguiça também, né? Ah, eu não posso fazer porque eu tenho que esperar pelo meu chefe. Isso gera uma preguiça, sabe? Poxa, eu não posso fazer, então eu vou esperar o cara lá de cima dar ordem. Olha, chefe, eu tenho isso aqui, tá? Vou esperar você fazer alguma coisa aí, tá? Essa decisão. E o cara relaxa, o cara, sabe? Então ela elimina essa preguiça, digamos assim. Embora a supervisão seja menor sobre aquela pessoa que tem decisões a tomar, tem autonomia para tomar decisão, ele também vai ter uma melhor autonomia, aptidão para tomar aquelas decisões, e ele vai se sentir bem com isso. Não vai ser tão lento, tão preguiçoso. E uma outra vantagem da descentralização é que ela permite que os executivos, os chefes de departamento, aquele pessoal que trabalha mesmo na base, né, na base ou no meio da hierarquia, permite que eles se sintam mais motivados a trabalhar. Porque uma vez que você tem mais responsabilidade, uma vez que você está ali mais no campo de batalha, tomando decisões próprias, tudo isso interfere na maneira como você trabalha. Então essas são as vantagens, algumas vantagens, né? Tem mais vantagens, tá? Mas eu citei aqui algumas para você compreender o porquê a descentralização é vantajosa. Mas agora vamos entender o porquê que ela é desvantajosa, ou seja, quais são as desvantagens dela. Bom, a primeira desvantagem é que existe uma falta de uniformidade nas decisões. Em outras palavras, quando você tem as decisões mais descentralizadas, as decisões que são tomadas lá no topo, as decisões que são tomadas aqui na hierarquia, né? Tipo assim, os departamento A, departamento B, departamento C, departamento D, esses departamentos, eles não têm decisões tão uniformes, são decisões diferentes. Então um pode tender a ir para um lado, o outro pode tender para o outro. Isso porque são vários tomadores de decisões, tomando decisões, e cada um no seu próprio entender, na sua própria maneira de tomar decisão. E lógico que isso acaba sendo uma desvantagem, porque quando você tem uma decisão mais uniforme, quer dizer, quando o cara está aqui no topo e toma decisões que vão descendo a pirâmide da hierarquia, essas decisões elas são mais únicas, elas são mais uniformes, e isso acaba ocasionando até redução de custo dessas decisões, né? Então uma desvantagem de você ter tudo tão descentralizado assim. E existe também uma
um custo elevado desses tomadores de decisões quando eles são descentralizados, né? Primeiro porque existe o esforço duplicado das decisões, como eu já falei anteriormente aqui no vídeo, e também porque essas pessoas, quando elas são incumbidas de autoridade para tomar decisão, elas precisam ser mais especializadas, elas precisam ter mais qualificação, e isso, por sua vez, acaba aumentando o custo que a empresa tem com essas pessoas, porque são mais qualificados para tomar a decisão, e acaba aumentando até o custo de treinamento, o custo de pessoal acaba aumentando em geral por conta desses problemas aí em decorrência da descentralização. Bom, você conseguiu ver vantagens e desvantagens, né? Você entendeu o que é centralização, o que é descentralização, qual a vantagem de uma, qual a desvantagem de outra, ok? Eu espero que você tenha compreendido legal essa aula. A gente vai continuar prosseguindo no curso de Teoria Neoclássica e a gente vai entrar nas próximas aulas dentro do processo administrativo. Se você está dentro do ADM Academy assistindo a essa aula, então você vai ter todo o curso de processo administrativo de maneira bem detalhada. Vamos ensinar sobre planejamento, organização, direção e controle de maneira detalhada. Porém, aqui no canal, se você está vendo no canal do ADM Unlimited, nós vamos fazer um aulão sobre processo administrativo, mas nós não vamos entrar a fundo. Nós não vamos entrar bem mesmo nas descrições relativas a planejamento, organização, direção e controle. Não, vamos fazer um aulão. Quem fizer concurso vai gostar desse aulão. Quem quiser entender isso de maneira geral vai gostar desse aulão, mas quem quiser mesmo se aprofundar e mais a fundo vai precisar entrar no ADM Academy. Se você ainda não conhece, o ADM Academy é o nosso portal de administração, onde nós damos aulas. Daqui a pouco nós vamos ensinando mais cursos lá dentro, tem todo o material, audioaula, tem PDF, esquema, enfim, tudo para poder ajudar você. Inclusive, o material utilizado nessa aula já está lá no ADM Academy, para você curtir, para você aproveitar, para você aprender cada vez mais. Eu espero que tenha te ajudado e eu espero que você nunca se esqueça que não existem limites para um administrador.